Meu nome é Ricardo Valeriano, tenho menos tempo que todo mundo de Ruby, dane-se, né? Meu nick lá no Twitter é Sr. Valeriano. Quando eu vim trabalhar aqui na Kaelon, eu percebi que eu tava ficando meio velho, né? Quem chegou a ver isso aqui na vida? Eu fui lá, foi a primeira vez que eu trabalhei com desenvolvimento, né? Eu achei que ia ter menos mãos, aí eu falei, vou mostrar pros caras o que é HPG, que ninguém lembra mais. Aí eu digitei lá no Google, se digitar hoje, pelo jeito é algum grupo armado aí, sei lá que desgraça. Aí... Mas na época era bruxa de Blair da internet, velho. Olha lá, ó, segundo a revista Forbes, né? Em algum momento, enfim. Eu trabalho na Kaelon, ministro curso aí de Ruby, Rails, não trabalho mais, só dou aula, né? E uma das coisas que eu me esforcei para fazer esse ano, e aí deu certo, foi trazer o Start on Rails para cá, uma iniciativa do pessoal do Rio. O Nando caprichou lá, o Anderson me ajudou pra cacete, tava quase chorando, Deus me ajuda, pelo amor de Deus. Tô tentando manter o Ruby Inside BR também, tá rolando as burocracias lá com o domínio e tal, mas vamos ver o que dá isso aí, né? Devido a time constraints, eu vou usar um approach bom e velho conhecido da galera aí, né, nesse talk. Vamos ver como é que vai ser. Então, eu vou falar um pouquinho sobre concorrência, né? Eu vou tentar mostrar aqui para vocês, né, uma das formas de a gente pensar em concorrência. Imagina que alguém fez um request lá na sua aplicação e uma aplicação Rails, nesse caso aqui, poderia ser qualquer aplicação também. Aí o cara vai precisar, né, o cara que é o Rails, né, vai precisar calcular lá para você rota, esse tipo de coisa, pegar parâmetros, Kanban A4. Isso vai demorar um tempinho, né? Enquanto isso, vem outro derpinho lá, faz um request que precisa fazer a mesma coisa, certo? Vai precisar usar a CPU ali, esse request vai ter que ficar esperando dependendo da arquitetura que você está usando. Estou considerando uma única aplicação Rails aqui. Aí o cara foi lá fazer query no banco de dados, foi fazer I/O, né? Enquanto o banco de dados está esperando, é uma boa hora para você falar, quer saber, agora eu vou atender aquele segundo derpinho, vamos atende o derpinho aí, né? Calcula lá o request, vai pro banco de dados, vai ter que esperar de novo, tudo bem? Só que aí se o primeiro ali não retornou ainda, pode ser que a segunda query, né? Dependendo da situação, volte mais cedo. Então você continua ali, agora eu vou fazer mais coisas aqui no Rails, provavelmente vai ter um processo de render, vou renderizar o bagulho, tem que esperar acabar de renderizar, se o segundo banco de dados ali respondeu, mas você ainda está calculando ali o processo de render, né? Então você ainda não respondeu para o cara, então acaba de responder aí com tranquilidade. Agora sim, você pode deslocar o banco de dados, avançar, meu Deus do céu, fazer o render desse cara e responder lá finalmente, né? Então, uma das formas de conseguir esse tipo de coisa seriam com Ruby Threads. Aí, isso aqui, né, isso que eu falei para vocês, é a coisa mais fumaça que eu já vi. Como é que eu vou fazer tudo isso aí com uma thread, não sei o que lá? Então é mais ou menos isso que eu vou tentar mostrar para vocês. E isso aqui seria mais ou menos o funcionamento de uma thread lá na MRI, tudo bem? Provavelmente, boa parte disso aqui vocês já sabem exatamente o que significa, né? Se eu criar uma thread dentro dessa thread eu tiver I/O, galera, o próprio Ruby, né, já me permite falar o seguinte, ó, quer saber, enquanto o I/O não responde, né, enquanto eu estou esperando a resposta desse cara, vai fazer mais coisa, né? Continua executando a main thread ali. Se essa main thread continuar criando outras threadzinhas que fazem I/O, a vida segue, né? Enquanto você estiver esperando ali o resultado dos I/Os, você pode continuar executando o código principal Ruby ali usando CPU, né? Se a sua thread precisar executar, por assim dizer, código Ruby, precisar usar CPU de novo, né? Aí esse cara vai ter que esperar, né? A main thread vai ter que esperar a resposta da threadzinha principal ali, vai ficar locada mesmo, né? Não tem o que fazer, tudo bem? Muito bem. Nossa, tem tantas setinhas. Ah, sim, né? Em algum momento, muito provavelmente, você vai ter que dar um join nas threads que já estão executando ali, senão a thread principal acaba, etc e tal, se você não estiver dentro de um loop, não estiver executando uma aplicação Rails, coisa desse tipo, né? Isso aqui é uma piada velha já, mas eu sempre mijo de rir dela, então eu resolvi colocar aqui porque o Tenderlove, uma época que estava lá uma discussão, o Ruby não tem thread que faz, sei lá, as threads não conseguem fazer I/O, consegue, não consegue. Ele falou, eu criei um projeto que vai resolver esse problema aí. Aí você olhava o código do projeto, era esse aqui, né? Ele falou, eu criei um cara chamado Fibur. Aí você instancia um Fibur, faz o I/O lá dentro, vai ser assíncrono, Kanban A4. E era esse aí o código do cara, né? Então, um dos problemas que a gente tem com thread é o problema de race conditions, né? Isso aqui também é clássico, né? Vocês já devem ter visto isso por aí. Vou fazer ali, uma classe que soma um número, né? Que exemplo idiota, além de ser gordo, faz exemplo idiota, né? E eu vou fazer isso 100 vezes ali dentro de uma thread, coisa e tal. Mas só para exemplificar para vocês ali, né? Só para a gente manter esse problema em mente, certo? Que é uma coisa que a gente vai ter que pensar, né? Então a primeira thread vai entrar ali naquele cara, ó, instanciar o objetinho, leu lá o valor que está dentro do counter ali, somou 1, tudo belezinha, não tenho o que discutir com esse código aí, ele é bem tranquilo, né?
Agora, eventualmente, essa thread vai parar porque o escalonador lá do Ruby vai falar, agora eu preciso que outra thread rode nesse momento, né? Então, entra lá a segunda thread no mesmo código, faz o mesmo processo, tudo tranquilo, até que ela para, né? Nesse momento que ela parou, o escalonador resolve, ó, aquela primeira thread lá, vou deixar ela executar de novo, né? Aí o cara começa a executar, lê o valor atual lá, né? Que estava 2, tudo bem? Estava 2 aqui. Vou correr, só para sacanear o HLB, estava 2 aqui, né? Muito bem, lê o valor, só que aí o escalonador de thread fala assim, quer saber? Por algum motivo doido aqui, eu vou executar outra thread agora, tá bem? Não tem problema nenhum, né? Executou outra thread, o objeto é o mesmo, tá certo? Foi lá, fez tudo o que tinha que fazer, e o valor atual daquele contadorzinho, na memória, é 3. É 3, né? É 3, tudo bem? Aí, a hora que o escalonador volta para outra thread, o valor atual daquele contadorzinho é 2, né? Então, esse é o problema clássico de race condition, né? Então, exemplo idiota, mas é um dos jeitos mais fáceis de ver isso aí acontecendo, né? Então, tem problema mesmo, não tem o que fazer com isso aí, né? Se você estiver lidando com thread, você vai ter que se preocupar com esse negócio. Ponto final, né? Não tem o que fazer. Então, uma das formas de lidar com isso é lock, né? Esse é o jeito clássico, tá bem? No Ruby é até muito bem resolvido isso. Você pode, uma das formas de fazer também, é incluir um monitor mixin ali. Não vou ficar entrando em detalhes aqui, né? Mas lembre-se de chamar o super, olha que mágica, né? Enfim, tem um probleminha aí, mas a ideia é que você ganhe um método ali de instância synchronize, recebe um bloco, enquanto aquele código que está dentro do synchronize estiver sendo executado, nenhuma outra thread pode entrar lá dentro, tá bem? Percebe, né? Responsabilidade sua dizer, olha, se esse código aqui está sendo executado, então eu vou meter um lock aqui para que outra thread não entre aqui dentro e não bagunce o estado dos meus objetos, tá bem? Então você, desenvolvedor, tem que se preocupar com isso. Aí o que aquele código faz lá dentro? Sei lá, faz qualquer coisa. Cria outra thread, né? Faz lá alguma execução de código Ruby, que cria outra thread, que pede para executar aquele cara que está alocado. Tá bem? Se isso acontecer, você vai ganhar, né, uma felicidade lá a mais na sua vida, que é ficar alocado ali para sempre, né? Então lidar com thread na mão é um troço meio difícil. Eu gosto muito das palestras do Jim Irish. Ele tem uma de 2008, não é mais nova, vocês já devem ter visto isso por aí também. Mas ele fala justamente sobre os tipos de problemas que podem aparecer quando você está lidando com um thread, né? Muito bem. Uma outra questão é a seguinte, né? Mas e os cores lá da minha máquina? Se eu quiser usar todos esses caras, né? Vou ter que usar thread, sei lá, alguma coisa assim, né? Então, seguinte. Você pode criar threads nativas do sistema operacional, que aí o próprio sistema operacional escalona as threads. Agora você vai executar nesse processador, você aqui, nesse aqui. Se tiver 1 milhão, né? Ele já coloca lá bonitinho. Uma para cada processador, né? Então, se olhar hoje, olha, se executar esse código aqui no Ruby 1.9, você vai ver o seguinte, né? Eu estou criando 10 threads ali, eu sou cego, né? Estou dando um sleep ali só para dar tempo de fazer print screen. Ah, sim, né? Você criou 10, por que tem 12 aí, né? Você está roubando, você estava fazendo alguma arte, né? Quando você executa qualquer código Ruby, ele já sobe sozinho 2 threads nativas do sistema operacional, né? Uma é para catar sinais do Unix lá mesmo. Você der um Ctrl C ali para fechar o negócio, esse sinal vai chegar numa das threads, né? Enfim, então eu tenho 10 threads ali, malandras. Só que, será que elas executam em paralelo, né? O sistema operacional vai cuidar de tudo ali? Não vai cuidar de tudo, né? Pelo seguinte, tem um tal de Gil aí na história que vai dizer o seguinte, olha, filho, você não pode executar esse troço, né, todas essas threads ao mesmo tempo, né, paralelamente, coisa e tal. Tem um ótimo motivo para isso, tá bem? Mas a ideia é que cada uma dessas threads vai executar sozinha lá, individualmente, né, o próprio Ruby é que vai cuidar disso para você. A VM do Ruby é que vai gerenciar isso aí, não tem o que fazer, né? Então, por que tem esse cara aí? Basicamente, né, eu sou uma mula. Com certeza tem gente aqui que manja 50 bilhões de vezes mais de Ruby do que eu, né? Mas basicamente para facilitar a escrita das extensões em C, para o cara que está fazendo uma coisa mais de baixo nível ter a garantia, né, que ele não vai ter problema de race conditions lá. Aí, como eu disse, como eu sou uma besta, para mim, quando eu leio isso aqui, quando eu leio os caras que manjam falando isso aqui, eu ouço assim, né? Não faz, né? Não faz, para mim, sou assim, né? Não posso fazer nada, não manjo, né? Então, tem ali algumas alternativas, né? Eu comecei a procurar os caras que manjam falando do assunto e tal. Esse cara, ele é um dos principais mantenedores lá da linguagem Go, do Google lá, coisa e tal.
Ele manja bem dessa parte, né? Uma das coisas que ele fala, ó, concorrência, filho, não tem nada a ver com paralelismo. Então você pode ter um sem ter o outro, tá bem? É interessante, né? Então aqui é o exemplo clássico, né? Se você tiver o seu I/O dentro de uma thread no Ruby, esse cara já executa assincronamente por natureza, tá bem? O Ruby já faz isso por você, né? Então isso aí você já ganha de brinde. Por que tanto círculozinho roxo? Já falaram o que significa, né? Então imagina o seguinte, que você tem lá no seu sistema um loop infinito que executa de tempos em tempos. Bem, a cada um segundo, sei lá, qualquer coisa assim. Entenda aí como facilitar a vida, né? Chega o derpzinho lá, faz aquele mesmo request, tá bem? Aí esse request entra ali dentro do loop infinito. Aí a hora que o loop estiver rodando ali, vê, tem um request pendurado aqui, o loop pode falar assim, quer saber? Deixa eu ver o que esse cara vai fazer. Vai no banco? Então vou deixar o request do derpzinho para lá, né? E espera ali, tranca aquele loop, né? Para de rodar aquele loop, porque não tem nada para fazer mesmo, tudo bem? Fica ali economizando recurso até que chega um outro derpzinho e fala, opa, preciso de alguma coisa aí do sistema, né? Preciso ver o resultado de alguma coisa aí, vai buscar um, sei lá, um feed RSS, né? Falei que eu sou do HPG, né? Tô falando coisa de gente velha, feed RSS, hein? Então tranca o loop lá, tá fazendo mais nada até que chega outro derpzinho e assim por diante, né? Uma coisa que pode acontecer nessas situações é enquanto o request do derpzinho está ali dentro ainda, ó, já chega outro, antes do loop ter terminado o giro dele, né? E fala, meu Deus, também preciso fazer um request ali, né? Então, os pedidos desses caras vão ficando acumuladinhos ali. Enquanto isso, pode ser que comecem a chegar as respostas daqueles primeiros pedidos que foram feitos, né? Quando chega a resposta ali, ó, dentro daquele loop, né? A respostinha vai estar lá. Mas enquanto o loop não chegar ali de novo nessas respostas, o cara lá fora não recebe, certo? A hora que chegar uma resposta, que o loop chegar ali, perdão, aí ele começa a devolver as respostas para os caras, né? Então essa é uma forma de pensar em como desenvolver quando você tem essa constraint aí, só posso executar uma thread por vez, tudo bem? É só um jeito de pensar, certo? Isso aí seria um loop de eventos, né? As coisas vão acontecendo no loop, e esse acontecimento aí, quero ver o que aconteceu lá, quero fazer um select no banco, quero fazer um não sei o que lá. Isso dispara alguma execução na máquina, né? Uma forma de enxergar isso aqui de uma outra visão, né? Imagina que você tem ali um I/O agora, olha. Aí o que a gente pode fazer? Pedir para esse I/O ser feito numa parte que é externa à execução principal do seu programa ali, tá bem? E aí o que pode ter lá dentro dessa execução externa? Por exemplo, uma thread do Ruby para o troço ficar assíncrono. Seria um exemplo, tudo bem? Então faz lá, aí o próprio cara fala como a thread vai executar assincronamente, né? Ele dispara a thread lá e fala, continua aí que a thread vai ficar executando aqui. A hora que tiver resultado eu te aviso, tudo bem? Seria uma forma de pensar nisso. Até que o cara fala, olha, eu tenho resultado, para tudo aí que eu preciso te responder. Aí o cara fala, mas ainda preciso de mais cálculo, né? E vai fazendo esse tipo de coisa assíncrona ali numa outra areazinha, tudo bem? Da memória, seja lá como você queira pensar nisso aí, né? Enquanto isso, as lógicas vão acontecendo ali na memória principal. Esse é a mesma história de sempre, economizei ali no slide, acabou, né? Acabou, beleza? Você pode entregar a resposta lá para o cliente. Agora a hora que o olho parar de arder, pro código procedural do Gordo ali, não sei o que, né? O importante que eu queria mostrar para vocês aqui é o seguinte, ó. Esse código, se a gente pensar na execução dele, ele vai começar a ser executado aqui, né? Então aquelas primeiras linhas ali, ó, eu criei um Google callback da vida ali, ele só vai criar um objeto do tipo Fiber aí, tá bem? Então ele só vai criar esse cara, mas ele não vai executar nada por enquanto, até que eu chamo esse métodozinho resume, tá certo? Chamei o resume, aí buffet, aí sim ele começa a executar. Cria uma threadzinha, tem um I/O aqui dentro dessa thread, e aí nesse momento aqui, olha, eu estou ativamente dizendo, eu vou sair de dentro desse código, desse bloco de execução aqui, e vou voltar lá para a execução principal, tudo bem? Olhando para aquelas caixinhas vermelhas, né, seria aquela setinha falando, vai indo aí porque eu tenho que fazer aqui dentro ainda, que é aquela thread fazendo I/O ainda, tudo bem? Aí voltou lá para a execução principal, tá bem? Aí tem esse código para rodar aqui, mas não vou rodar porque não vai dar tempo, mas a ideia é que eu pus um loop ali, só para ficar esperando, né, para causar ali uma demora, para que a gente consiga fazer isso aqui, olha, que é entrar lá dentro do código da Fiber de novo, tudo bem? Então percebe, eu chamei resume uma vez, ele começou a processar. Quando eu chamei o yield, ele saiu de lá de dentro. Chamei resume de novo, volto lá para dentro no mesmo ponto, né? Aí o que o cara fez ali? Deu um join só para garantir que a thread vai ser executada, só que agora bloqueou, tudo bem? Se a thread ainda não tivesse sido, não terminou a execução, nesse momento ele bloca, né? Não tem que fazer, métodozinho join clássico lá de thread. Ih, bloqueou, lá. Muito bem.
Aí, foi para a próxima linha, tá certo? Deu lá o puts do retorno, falou, acabei aqui, e aí foi para a última linha lá do código, saiu de dentro da Fiber de novo, tá bem? Essa seria uma forma de chegar num resultado parecido com aquele lá do loopzinho de eventos, né? Se você colocar isso dentro de um loop infinito, e dizer, olha, toda vez que alguém me pedir alguma coisa, eu vou tacar lá dentro daquela Fiber, poderia ser uma forma de desenvolver isso aí, tá bem? Então eu ia mostrar o código executando, não vou porque... Então, olha, com isso a gente pode começar a pensar, né? Esse jeito de pensar aí, não é tão simples assim, né? Mas o Reactor Pattern, usado aí por alguns frameworks, funciona desse jeito. Você tem um loopzão que fica lá rodando, certo? E quando chega alguma coisa, o cara delega para alguém que vai fazer aquilo assincronamente, se for I/O, tá bem? Quer dizer, se for I/O, eu estou falando de I/O não blocante especificamente, né? Uma das coisas que você pode fazer usando o Reactor Pattern é aproveitar de I/O que não bloqueia para fazer esse tipo de coisa. Esse cara é o famoso, né? Tudo bem? Esse é um dos que usa essa estratégia aí. Lá no mundo Python tem um cara também, mas tem um cara no mundo Ruby que faz isso aí também, né? É exatamente a mesma coisa, funciona de uma forma muito semelhante, né? Todos esses caras vão precisar de recurso do sistema operacional. Chamar um cara lá, uma função lá do sistema operacional, simplesmente falando, chamada select, que não bloqueia, etc e tal, que fala, ó, vai lá que eu vou ficar fazendo aqui, depois você vem me perguntar se está pronto, esse tipo de coisa, tudo bem? Todos esses caras vão ter que fazer isso, né? Aqui é um exemplo de código do Event Machine, da própria documentação lá. Então ali era o server, aqui o client, né? Não importa muito, só para mostrar para vocês que esse é o loop de eventos do Event Machine. Tudo bem? Esse cara é um loopzinho infinito aqui, né? Aí, claro, ele vai ter que fazer um monte de coisa ali, colocar uns timers, não sei o quê. Isso é um servidor de aplicação baseado no Event Machine, né? Então, tem aplicabilidade esse cara. Tem driver do MySQL. A questão, né, quando você está usando um loop de eventos lá e não quer bloquear, você vai precisar usar drivers que usem essa ideia, tudo bem? Senão você pede para fazer uma query lá no banco, o cara fala, beleza, segura aí que eu vou lá fazer a query. Toma aqui o resultado. Aí já ferrou, né? Você já perdeu toda essa habilidade. Então o driver tem que saber disso, né? O cara tem que falar, você quer fazer uma query? Então vai lá cuidar da sua vida, dá um retorno da vida, né? Vai até o banco, a hora que ele terminou, ele grita, filho, terminei. E aí pode ser aquele yield na Fiber, alguma coisa desse tipo, tá bem? Muito bem, a sintaxe do Event Machine é horrível, né? Diferente lá, tal. A gente ouve bastante, o callback hell, não sei o que lá. Usando Fibers dá para dar uma aliviada nisso, né? O Ilia Grigori, que lá tem uns posts legais sobre isso. Esse código eu chupinhei 100% dele, sem nenhum tipo de vergonha de ter feito isso, né? Então a gente tem um loopzinho de eventos ali. Mesma ideia, né? Quando eu crio a Fiber ali, ó, ela não é executada imediatamente, a não ser quando eu chamo o métodozinho resume. E aí o que esse cara fez nesse exemplo aqui? Chamou um outro método externo lá, ó, buffed, tá bem? Que pega a Fiber que está envolvendo a execução atual, certo? Chama lá um request do Event Machine, que já é assíncrono, ele já é desse jeito que não bloqueia por natureza, ele fala, beleza, eu vou lá fazer, continua cuidando da sua vida aí, né? Então o código continua aqui, aí ele configura um callback, olha, para o caso de sucesso e um para o caso de erro. Percebe que o que ele vai fazer lá dentro daquele bloco é só chamar o resume da Fiber atual. Tudo bem? O resume faz entrar na Fiber de novo, né? E aí ele sai da Fiber, buffed. E aí nesse momento o cara faz o quê, né? Fala, olha, eu quero saber qual foi a resposta aí. Nesse exemplo do jeitinho que está aqui, nessa hora vai blocar, não tem o que fazer. Tudo bem? Mas a questão, né, é que ali dentro, olha, do callback, do error back ali, você não precisou criar um bloco e caso você quisesse fazer outra query ali dentro, um bloco dentro de um bloco, né? Percebe que tem outro... Percebe que tem outro I/O aqui embaixo, né? Dentro do if ali, tá bem? Então ficou tudo sequencial, parece que o código que você escreveu realmente é síncrono, né? Visualmente falando, para a gente entender, ler esse código, fica fácil, né? Então tem esse Goliath aí, que é uma ideia de fazer um servidor de aplicação também, um web server, usando essa ideia de assincronicidade, tá bem? Então, por baixo ele usa Event Machine, Fiber, toda essa história aí, tá bem? Paralelismo é outra história, certo? Isso tudo que a gente falou é concorrência. Você tem um único recurso ali que você quer usar, no caso uma thread, um sei lá o quê, e tem um monte de gente querendo usar aquilo, então você está otimizando para usar aquilo do melhor jeito possível. Ó, se não tiver ninguém usando, eu vou esbagaçar de usar aqui. A hora que esse cara parar, eu ponho outro aqui para usar, né? Isso aí você está concorrendo pelo mesmo recurso. Paralelismo é se você conseguir fazer a mesma coisa, pegar a sua Kombi vermelha aí para ir para o trabalho, ao mesmo tempo, todo mundo, aí você está fazendo isso em paralelo. Tem um monte de gente indo para casa lá ou para o trabalho em paralelo, né? Então, outra discussão que aparece nessa hora aqui é a seguinte, né? Vocês já devem ter ouvido essa história, né? Não é novidade para ninguém também.
E aí, depois da RubyConf do ano passado, né, começou a trollagem, né? Em algum momento lá, o Mads falou assim, eu não sou um cara que gosta muito de thread, não sei o que lá. Aí começaram as trolladas, né? Então o que a gente faz, né? Se estiver usando MRI clássica lá, vou fazer Unix Process, né? Posso fazer fork de processos lá para executar meu código realmente paralelamente. Vou criar um processo nativo de sistema operacional, perdão. Essa é uma forma, tudo bem? O código pode parecer não muito intuitivo, olha, porque ele vai ser executado aqui de forma, por assim dizer, sequencial, né? Então vai aparecer esse puts ali e de repente o cara nasce ali, né? Aí eu coloquei um while true sleep ali só para o código não parar de executar, para a gente conseguir enxergar, não sei o quê. Digitação extremamente rápida, né? Olha lá. Só para vocês não dormirem. Erra o nome do arquivo, aquele negócio todo, né? Então, olha lá, o processo pai roda, tá bem? Aí quando o processo pai terminou de rodar, aparece o processinho filho, que era aquele primeiro fork lá em cima, né? Então, visualmente, se for olhar o código, parece meio contraintuitivo, né? Mas percebe que tem dois processos, cada um com as suas duas threads. Agora sim, agora o sistema operacional é que se vira com esse negócio. Ele que vai decidir, tem um core parado aqui, vou jogar para lá, coisa e tal, né? Então você não precisa esquentar a cabeça com isso nesse cenário aí. Você não tem problema de memória shareada, que é aquele problema que a gente viu de race conditions, né? Como você não está usando a mesma área de memória, cada processo tem a sua própria memória, você não vai ter que se preocupar com o local acesso às suas variáveis de instância, lá, coisa desse tipo, né? Então, um jeito de verificar isso aí, aqui que o HLB estava me trollando, você vai fazer o mesmo talk? Não vou, né? Só uns 3 slides do mesmo talk lá, viu, HLB? Seu sem vergonha. Então é o seguinte, tem uma variável ali, olha, local ali, feio, né? Assim, né? Agora que os olhos já estão sangrando por causa do código procedural, beleza, presta atenção no meu exemplo aqui de novo, né? Tem uma variável ali que eu estou criando do lado de fora do bloco. Dentro do bloco eu estou tentando alterar, estou fazendo um append ali na string, né? E aí depois estou imprimindo, tanto no processo no processo pai quanto no processo filho. Tudo bem? E aí vocês vão ver, né, que no processo pai ela permanece, no processo filho ela é alterada. Então são duas áreas de memória diferentes, né? Em algum momento isso é copiado, aí tem um monte de história aí que envolve isso, né? Copy and write friendly, a velocidade de digitação sempre uma alegria, né? Olha lá, tá vendo? Ela fica diferente, né, nos dois processos. Então são duas áreas de memória separadas. Então você não precisa se preocupar com isso. Por outro lado, você tem duas áreas de memórias totalmente separadas, né? Então você vai ter que ocupar a RAM ali do seu sistema operacional, da sua máquina, para executar esses dois processos em paralelo. Só que tem muita gente que usa isso como uma vantagem, né? Porque isso aí é the ultimate garbage collector, né? Você está usando muita memória ali, você não sabe bem o que está acontecendo, né? Muita gente reclama ali que o Ruby, lica muita memória. Não sei, velho, mata o processo. Spawna outro, tá zerado, não tem problema nenhum, né? Você tá falando merda, ninguém faz isso no mundo, né? Já vou mostrar já, né? E a comunicação, como é que fica se eu não tenho a mesma área de memória, né? Para trocar dados e tal. Uma das formas de fazer isso é usando pipe, né? Aí os caras já, meu Deus, dor no rim e tal, né? Então no processo filho eu só preciso ler os dados do pipe, né? E no processo pai no processo filho ali eu estou pegando algo do teclado e escrevendo para o processo pai. E no pai só quero ler, né? Então começa esse tipo de coisa bizarra. No processo pai eu vou fechar aquele pipe ali de escrita. No processo filho eu vou fechar só o de leitura, né? É meio estranho, né? De ler o código, de compreender só de bater o olho ali. Não é a coisa mais simples do mundo, mas funciona, né? Eu vou ficar trocando string aí, porque eu gostaria de mandar objetos de um lado para o outro, certo? Beleza, vai fundo, vai ficando cada vez melhor o código, né? Mas vai fundo, dá para fazer, certo? O que você pode fazer nesse caso é o clássico serializar o objeto. Tudo bem? Tá tudo pronto, tudo standard library, não tem um require aqui, certo? Dá para fazer, não tem problema nenhum, né? Processo filho lá, você cria um objetozinho, escreve ele lá pro processo pai, só alegria, monta ele de novo, chama os métodos, olha lá. E aí a digitação super veloz vai mostrar de novo que beleza, vai funcionar. Funcionou, né? É o código que estava ali, funcionou. Então tudo lindo, o sistema operacional cuida de tudo, escalona lá os seus processos, cada um para um processador, tudo bonitão, né? Agora, se você tiver 8 cores, 16, 128, você faz o quê, né? Cria um processo para cada core? Cria. Se você quiser ocupar todos ali só com seus processos Ruby, é isso aí que você vai ter que fazer, né? Então, mais ou menos a estratégia usada pelo Unicorn, tudo bem? O cara tem lá um processo master que cuida disso, né? Um cara que fica lá só criando processos, gerenciando, você está ocupando muita memória, buf, tchau, vou criar outro agora,
Ultimate Garbage Collector, né? Então, é uma estratégia, definitivamente, tudo bem? Eu não lembro o que esses derps estão fazendo aqui, mas eu estou querendo dizer que uma das formas de você pensar no troço, né, é se você conseguir colocar todos eles dentro da mesma Kombi lá, então você tem um monte de coisa para fazer ao mesmo tempo ali, poderia fazer isso, né? Coloca todo mundo lá dentro da mesma Kombi, é um jeito um pouquinho diferente, você está fazendo algo em paralelo, mas usando um recurso só, né? Aí uma forma de você, sei lá, envolver o seu pensamento em toda essa conversa, né, é mudar o paradigma, né, mudar o jeito como você pensa em desenvolvimento. A gente está pensando em objetos, processos, não sei o que lá. Tem aí um paradigma computacional que é o tal modelo de atores, né? Então no Ruby tem uma implementação chamada celuloide, brutal, animal, né, mas sei lá, ainda está em processo lá, mas funciona bastante bem, né? Percebe que a ideia, ela começa, é independente de se tem thread, se tem fiber, se tem não sei o quê. Tudo bem? A ideia é que isso fique abstrato para você lá. Eu não quero saber, vou mandar um pedido lá, isso vai cair numa caixa de entrada de alguém, que vai ficar guardando isso aí, em um momento oportuno ele processa, né? Aí o que o cara está usando lá dentro? É thread? É fiber? Não quero saber, beleza? Desde que ele não bloque, né, que eu continue cuidando da minha vida enquanto ele está processando esse troço, depois ele me responde em algum momento. Responde, por favor! Não respondeu, né? Então, beleza. Então, no código, uma das formas de verificar, né, de visualizar como que isso poderia ser, seria assim, imagina que você tem uma classe qualquer lá, olha, que tem um método report, tudo bem? E aí, sei lá, você gostaria de chamar um método filter ali que te diz o seguinte, olha, eu vou chamar esse método, mas eu não quero que ele bloque. Quero continuar cuidando da vida, tá certo? Executa isso lá assincronamente, em outro canto, dentro da Fiber, dentro da thread, dentro do diabo que eu parta, dentro do processo, não quero saber, né? E aí, em algum momento, você vai querer, você tem um retorno, né? Tudo em Ruby ali é uma expressão, você vai ter um retorno, etc. Mas em algum momento você precisa do valor. Aí sim, não tem jeito, né? Se o valor ainda não foi calculado, você vai ter que esperar esse bagulho, não vai ter o que fazer, certo? Então, isso aí já está implementado no celuloide, né? Basta você dar um include celuloide ali, o cara vira um ator, tá bem? Então, o que isso quer dizer? Não é que ele vai ter esse tipo de habilidade. Percebe que eu estou simplificando ao extremo aqui, né? Mas a ideia é essa, tudo bem? Esse cara se chama Tony Arcieri, eu sou fã dele, declarado, assumido, né? Já tô com os slides roxos aí, os caras vão rachar os bicos depois dessa, né? Mas tem todo um ecossistema em volta desse celuloide, desse projeto, né? Então ele já criou ali algumas abstrações em cima disso. E o que ele fala é justamente isso, você não precisa ficar escolhendo se você vai usar thread, se você vai usar um loop de evento, não sei o quê. Desde que eu cuido disso, escreve o seu código assincronamente e vamos ganhar dinheiro, ser feliz, né? A ideia do cara é essa aí, tudo bem? Só voltando, né? Eu fiz aquela brincadeirinha lá, mas quando quando o Metz falou aquilo lá na RubyConf, ele não estava sendo sisudo nem nada, né? Ele falou de um jeito bem acolhedor, bem amigável. Olha, cara, a gente pensou já na MRI um monte de coisas aí para fazer um modelo de thread melhor, não sei o que lá. A gente chegou a criar um branch para testar, tirar essa bagaça, esse GVL, né? O Gil lá, lembra? E não deu muito certo, né? O código em uma thread só ficou meio lento, etc e tal. Então, assim, eu estou preocupado em evoluir a linguagem. E pelo amor de Deus, se tiver alguém aí bom o suficiente, preocupado em fazer isso, faz, né? Por gentileza, né? Então a gente tem alternativas, né? Para quem está muito desesperado com essa história, não sei o que, você pode usar JRuby, você pode usar Rubinius, né? Esses caras vão criar threads realmente nativas, sem Global Interpreter Locker lá, etc e tal. Mas você tem coisas interessantes, né? Tem o celuloide, tem o Event Machine, tem que dar uma estudada se que você está precisando lá. Realmente precisa de um JRuby, do Rubinius, e se precisar, go for it, não tem problema nenhum, né? É meio nessa linha que o Metz fala ali na RubyConf. Então, concorrência é mais uma forma de organizar o pensamento, certo? Você vai falar, vou fazer esse cara aqui, enquanto ele estiver ocupado, eu vou deixar espaço para fazer alguma outra coisa, né? Não vou ficar ali esperando, né? E pode ser executada paralelamente. Se você tiver todo um códigozinho concorrente aqui, e de repente quiser criar um outro processo para fazer aquilo, se as suas threads forem executadas em cores diferentes, né? Se você estiver usando JRuby, Rubinius, pode ter um código numa thread que faz aquele troço concorrente ali bonitinho e numa outra thread, num outro core, o mesmo código, né? Então, você pode ter 2 loops de eventos, por exemplo, um em cada core. Daria para fazer coisas desse tipo sem nenhum problema, né? Na MRI as threads não bloqueiam, então se você estiver fazendo I/O, você já ganha isso do Ruby, né? Se estiver fazendo I/O, beleza? E você pode usar os processos Unix. O problema disso é que você tem que cuidar deles, lembra? Que é o que o Unicorn faz. Não é que é impossível, o cara faz. Vai lá escrever o Unicorn, aí é outra história, né?
E você tem JRuby e Rubinius, tá bem? Que eles usam lá as threads nativas, sem o malandrão lá que bloqueia tudo. Quando a gente fala de Evented I/O, né, não é... eu vou falar, desculpa. Não é bala de prata, né? Eu não queria falar, mas eu vou falar, né? Mas normalmente você vai precisar desse cara quando você tem muitas conexões, todo mundo fazendo request lá, e você não tem aquele bruta uso de CPU do outro lado, né? Eu acho que por isso que o exemplo clássico é o chat, né? Porque o cara faz um request, fala alguma coisinha, já te responde, aí você fica lá esperando. Beleza, agora eu vou esperar a próxima mensagem, né? Então, aquele loop de eventos e tal, ele cai muito bem para aplicações desse tipo, né? E você tem o modelo de atores, implementado no Ruby pelo Celluloid, né? Que é uma capa em cima do modelo de atores, usando orientação a objetos, né? A ideia é que você continue pensando em objetos e por baixo eles fazem coisas assíncronas, né? Então você tem essas alternativas aí. Essas aqui são as referências, tudo bem, que eu usei para fazer esse talkzinho. Alguma pergunta? Não, né? Obrigado. Então, ó, vocês são os caras aí, muito obrigado. Não, tô brincando, pode fazer pergunta à vontade aí, galera. Mas era isso aí, valeu. Desculpa o modo Enéas, né? Tranquilo? Sucesso total? Ai, que pergunta, quer beber, né? Que desgraça é essa aí. Muito bem, valeu, galera.